Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a debater a questão do conhecimento científico, a questão da ciência, que são pontos muito importantes quando a gente vai pensar na escrita do nosso TCC. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês na aula de hoje é que a gente reflita sobre o que é ciência. Ciência, a palavra ciência vem do termo latim sciere, que significa conhecimento e sabedoria. A ciência, ela trabalha com a sistematização de conhecimentos, com propriedades correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos esses que são aqueles que a gente deseja estudar. A ciência também está atrelada ao conjunto de atitudes e atividades racionais, ou seja, que fazem uso da razão, dirigidas a um conhecimento sistemático e a um objeto limitado que seja capaz de ser verificado. Então, para a gente pensar em conhecimento científico, eu trouxe dois exemplos para vocês. Pensem numa cozinheira, num cozinheiro, num engenheiro, num engenheiro. A pessoa que trabalha com a cozinheira, quando a gente está dentro de casa, por exemplo, fazendo uma determinada receita, o que eu preciso saber para eu me dar bem nessa receita? Eu preciso ter algum conhecimento sobre culinária, eu preciso saber o que é um fogo alto, um fogo baixo, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar e saber técnica de preparo de alguns alimentos. Tem alimentos que precisam ser cozidos, assados, fritos. Já o engenheiro, para que ele pense, por exemplo, na construção de um edifício, ao fazer esse projeto, ele não tem o mesmo tipo de saber que eu, enquanto estou cozinhando na minha casa, eu preciso de ter. Para que ele elabore esse projeto, ele precisa de ter conhecimento sobre modos, técnicas de construção, resistência de materiais, que tipo de material que ele pode usar, o espaço, por aí vai. Então, quando a gente pensa num tipo de conhecimento que um cozinheiro precisa de ter para um engenheiro, a gente vê que existem semelhanças e diferenças. A cozinheira, gente, quando vai cozinhar dentro de casa, a gente aprende por observação e assistindo vídeos no YouTube também é uma forma da gente aprender várias receitas, né? Às vezes essa receita de primeira ela fica muito boa, às vezes ela não fica lá grandes coisas. Para que a gente consiga acertar uma receita, é muito fruto do processo de tentativa e de erro. E às vezes, quando a gente produz uma receita, a gente não consegue explicar cientificamente aquela receita. Eu posso fazer um bolo, meu bolo vai ficar bom, mas eu não sei explicar para vocês porque qual é o fenômeno químico ou biológico que está envolvido no bolo crescer. Qual que é o papel de cada tipo de fermento, a diferença do fermento em pó, do fermento biológico. Já o engenheiro, ao projetar um prédio, ele domina uma certa ciência, de sentido mais geral, ele tem que ter um conhecimento científico de diferentes tipos para que faça que ele dê certo, e ele consegue explicar de forma fundamentada e científica porque ele usou uma ferragem tal e não uma ferragem tal, por que ele usou um cimento tal e não um outro, qual que é o tipo de estrutura que vai ter ali. Então, o cozinheiro, a gente cozinhando em casa, a gente faz a receita, mas a maioria das vezes a gente não consegue dar uma explicação fundamentada e científica que explica o desenvolvimento daquela receita. Já no caso do engenheiro, que é o exemplo que a gente trouxe, ele consegue explicar cientificamente o embasamento que ele utilizou para as opções dentro daquele projeto. Então, para que a gente possa refletir em cima do exemplo da cozinheira do engenheiro, a ciência ela não é um único caminho para se ter acesso ao conhecimento, porque saber fazer uma receita de bolo é um tipo de conhecimento, a gente não pode esquecer isso. E existe vários caminhos para que a gente tenha acesso a esse saber, e o mesmo objeto ele pode ser fruto de estudo tanto de um cientista quanto de uma pessoa comum. Por exemplo, eu na minha casa estou fazendo um bolo, uma pessoa comum, do mesmo modo que uma pessoa que estuda gastronomia fazer esse bolo, vai ter um olhar, uma técnica totalmente diferente do que eu. Nós estamos falando do mesmo objeto, um bolo, mas com uso diferenciado, percepções diferenciadas sobre ele. Então, nós vamos começar a falar agora sobre os tipos de conhecimento, porque não existe apenas um tipo de conhecimento, existem vários. O primeiro tipo de conhecimento é o senso comum. O senso comum, ele produz informações sobre a realidade,
ele geralmente trata de coisas mais imediatas que são comuns ao nosso dia a dia. Ele não tem uma fundamentação teórica para aquilo, não necessita de domínio da ciência. Geralmente os valores que a gente tem se impregnam nesse conhecimento e ele é falível e inexato, ou seja, ele pode ser questionado. Um exemplo de senso comum são as crendices. Existem pessoas que acreditam que passar debaixo de uma escada dá azar, quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Não existe uma fundamentação teórica, científica, argumentos fortes que confirmem isso, mas tem pessoas que, pela sua crença, não fazem isso. Isso é um exemplo de senso comum. Lembrando, gente, que é importante que o senso comum e o conhecimento científico, eles se diferenciam porque pelos modos, pelos instrumentos e pela utilização do conhecimento. O conhecimento religioso também é um tipo de saber. Ele é baseado em doutrinas e proposições sagradas. Ele é revelado pelo sobrenatural. São verdades que, dentro da ciência, considera as verdades do conhecimento religioso, elas podem ser tomadas como infalíveis e indiscutíveis. É um conhecimento que trabalha com a origem, tem um destino, com a criação do divino. São evidências que não podem ser verificadas. E a adesão a esse tipo de conhecimento ela vem da fé. Por exemplo, segundo a Bíblia da Igreja Católica, que é a qual eu posso falar um pouquinho, o mundo foi criado por Deus em 7 dias e os primeiros habitantes do mundo foram Adão e Eva. Existe até hoje uma comprovação científica para isso? Não, mas existem pessoas que acreditam nisso, aderiram a essa ideia pela fé. Então, por isso que é um exemplo de que muito do conhecimento religioso não pode ser verificado. O terceiro tipo de conhecimento que eu queria apresentar para vocês é o conhecimento filosófico. É um conhecimento que trabalha com valores. Ele parte de hipóteses e essas hipóteses elas passam por um processo de reflexão e de questionamento. E esse tipo de conhecimento ele surge da experiência, tá? É um conhecimento então que emerge dessa vivência, dessas sensações e não necessariamente da experimentação, como a gente conhece no conhecimento científico tradicional. O conhecimento filosófico, ele trabalha com a resposta a grandes indagações, ele não é verificável, ele é racional, porque tem um encadeamento lógico e as hipóteses que ele traz são coerentes. Já o conhecimento científico é um conhecimento que não é imediatista. Por que eu digo isso? Porque às vezes, para que a gente consiga comprovar uma hipótese ou propor um produto, não é de imediato. Exemplo, a gente vive agora a crise da Covid-19, todos anseiam por uma vacina, mas a gente vê que esse anseio para a vacina não é somente desejar, não é o estalar de dedos e a vacina está pronta. Ele tem todo um processo e etapas que precisam ser cumpridas para o desenvolvimento dessa vacina. Então, a ciência, o conhecimento científico, ele não é imediatista, ele não surge apenas da nossa vontade de querer aqui e agora. Ele não se contenta apenas com informações superficiais, é o caso da vacina da Covid. Vocês estão vendo quantas fases de testes tem a vacina até que ela possa ser considerada como eficaz e ser aplicada. Procura causas de um acontecimento, explica essas causas. Ele parte de fatos concretos através de instrumentos, técnicas e recursos de observação, por exemplo, a produção da vacina parte de algo concreto que é a Covid. Ele é sistemático, ele é ordenado logicamente, tem uma série de ideias e teorias, pode ser verificável e é um conhecimento que não é definitivo. Pode ser que ao longo do processo da construção do conhecimento científico, esse algo, essa teoria, essa ideia, ela possa ser pega por alguém e ser reutilizada, readaptada e melhorada. E com isso ela pode ser questionada ou adaptada, tá? Então, resumindo, a ideia da aula de hoje vai falar para vocês um pouquinho do que é ciência, dos tipos de conhecimento e a nossa ênfase se dá no conhecimento científico. Por quê? Porque vocês estão desenvolvendo um TCC. O TCC, ele é fruto de um conhecimento científico, ele trabalha com isso. Então, no TCC, eu brinco com os meus alunos que não tem eu acho. A gente está falando de ciência. Ciência não é nossa opinião. Ela é fundamentada, ela tem fatores, ideias, coisas que são testadas, estudadas ao longo do tempo para que aquilo possa ser validado. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho os tipos de conhecimento.
Caso vocês tenham dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las e não deixem de fazer a atividade avaliativa dessa semana. Até a próxima aula!